Bum. A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. E aí, gurizada, beleza? Não te assusta não, sou eu mesmo. Ah? Bonitão ainda, cara, fala a verdade, né? Tô bonitão ainda, velho. Bom, gurizada, a gente vai seguir aqui as nossas aulas sobre eletricidade. Nós já vimos o histórico da eletricidade, vimos na aula anterior sobre a eletrostática, nós vimos ali os conceitos um pouquinho sobre átomo, sobre cargas, né? Cargas positivas, o corpo, cargas negativas, um corpo eletrizado positivamente, negativamente e um corpo neutro. E hoje a gente vai ver sobre, começar a ver sobre a eletrodinâmica, agora é sobre esse movimento de cargas, né? E cargas elétricas. Lembrando que o que se move, o que vai passar de um corpo para o outro, são os elétrons. Então a gente vai falar hoje sobre corrente elétrica. Tá? Então olha só, vou pegar com cuidado aqui, né? Eu tenho aqui, vou pegar aqui bonito, né? Eu tenho aqui um fio de cobre, certo? Um fio de cobre que está aqui com uma borracha, né? O fio de cobre, ele é um ótimo condutor elétrico. Então, esse fio aqui, né, esse condutor de cobre, vou aproximar aqui na câmera. Então, o cobre é um elemento químico, né? É o elemento número 29 lá na tabela periódica, o cobre, ele é um ótimo condutor de elétrons. Então, aqui nesse pedaço de fio aqui, tem aqui, né, zilhões, né? Quando eu digo zilhões, porque não dá para contar, né? Mas zilhões de átomos. Então aqui está cheio de carga elétrica, tá cheio de carga elétrica. Mas eu estou pegando ele aqui, né? Apesar da brincadeira ali, eu não estou sentindo essas cargas elétricas aqui, tá? Porque aqui não está ocorrendo um movimento dessas cargas elétricas. Essas cargas elétricas, elas estão aqui de maneira desordenada. Elas estão elétrons um pouco para lá, um pouco para cá, para cima, para baixo. Essas cargas, elas não estão ordenadas, elas estão desordenadas. Então não está havendo aqui uma corrente elétrica. No momento que este fio condutor for ligado a um gerador de energia, né, for colocado na tomada, numa pilha, né, no momento que for começar a passar aqui, né, energia, esses elétrons aqui, então, eles vão ficar ordenados, eles vão se organizar, vão ficar tudo para o mesmo ladinho. E aí, então, vai começar a ter corrente elétrica. Então, esse é o conceito que você tem que ter. O primeiro conceito da nossa aula de hoje sobre corrente elétrica. Corrente elétrica é um movimento ordenado dos elétrons. Tá? Aqui os elétrons estão organizados de forma desordenada, não está havendo corrente elétrica. No momento em que este condutor, né, esse fio de cobre, esse condutor, ele for ligado a um gerador de energia, vai ocorrer aqui então a ordenação. Os elétrons vão ficar ordenados, vão ficar todos organizadinhos, todos se dirigindo todos para o mesmo lado. E aí então vai gerar a corrente elétrica. Tá? Então, corrente elétrica, mais uma vez para reforçar bem, é o movimento ordenado dos elétrons. Isso também é importante você lembrar. Né? O que passa de um corpo para outro são as cargas negativas, são os elétrons. Beleza? Nessa videoaula de hoje eu vou fazer um esquema diferente. Eu vou colocar o meu computador, né, que vai estar aqui, e eu vou fazendo as explicações no PowerPoint, e ao mesmo tempo você vai ficar vendo ali eu fazendo essas explicações ali sobre corrente elétrica. Então, gurizada, estou colocando aqui no PowerPoint, meu computador está aqui,
tá? Para eu ir fazendo essas explicações aqui para vocês então. Então eu botei aqui corrente elétrica e botei esse desenho aqui mostrando duas situações. A primeira é o movimento desordenado, tá? O movimento desordenado, aonde aqui então as cargas elétricas estão apontando para várias direções, né? Então aqui nós não temos corrente elétrica, nós estamos aqui na eletrostática ainda, tá? As cargas estão apontando para várias direções e quando está aqui é aqueles que eu falei antes, que eu estou pegando aqui, mas as cargas estão em várias direções e então eu não estou sentindo essas cargas elétricas, certo? Tá? Já aqui, ó, nós temos agora o movimento ordenado, cara, o movimento ordenado das cargas elétricas. Agora estes elétrons neste fio de cobre aqui, ó, eles estão apontados todos para a mesma direção. Então aqui está ocorrendo uma corrente elétrica, tá certo? Então corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, das cargas elétricas, todas na mesma direção. E para que este movimento se torne, né, com que esses elétrons fiquem ordenados, todos na mesma direção, é necessário então que exista um gerador, né, aqui embaixo a bateria, aquele que vai gerar a energia, que vai fazer com que os elétrons aqui no movimento desordenado, esse movimento que está desordenado, este movimento aqui, né, não está gerando corrente elétrica. A partir do momento então que for gerada energia, um gerador de energia vai fazer com que esses elétrons se tornem ordenados. E aí vai ter então a corrente elétrica, certo? Então vou frisar mais uma vez, cara. É o que tu vai ter que responder lá nos meus relatórios, né? Quando eu pedir um relatório para você. Você não precisa ir lá pro Google pesquisar, cara. Tá tudo aqui, velho, né? O que é corrente elétrica? Ou quando ocorre a corrente elétrica? Quando as cargas elétricas se tem um movimento ordenado. É o movimento ordenado das cargas elétricas. Tá bom? Isso é corrente elétrica. Então aqui, ó. Aqui você tem que prestar muita atenção. Primeiro a gente vai prestar atenção aqui, ó, nesse esquema, tá? Você não olhe para cá ainda, você olha aqui nesse esquema. Então nós temos aqui um gerador de corrente elétrica, que é a pilha, tá? E ela vai fazer então com que as cargas elétricas saiam, né? Isso aqui você imagina essas flechinhas aqui, né? Esses pontilhados aqui como se fosse o fio, né? Um fio condutor. E aqui essa parte é como se desse um zoom. Deu um zoom aqui nessa parte, tá? Eu dei um zoom aqui e eu consegui enxergar aqui então os elétrons que estão passando por aqui, ó, pelo fio, tá certo? E aí ele vai seguindo, vai voltar para cá e vai fazer isso. Então, corrente elétrica, movimento ordenado dos elétrons, que vai precisar de um gerador de energia, uma pilha, né, ou a luz elétrica ali na tomada, né, que vai fazer com que esses elétrons se movimentem de forma ordenada. Está bem? Então você viu aqui os pontilhadinhos imaginando sendo o fio, aqui um zoom para a gente poder ver os elétrons aqui dentro, tá? E ele está seguindo aqui e voltando lá para o gerador, né? Nós temos um circuito, uma corrente elétrica. As flechas aqui estão indicando o sentido. E aqui que você tem que prestar atenção no seguinte. Coloquei aqui, ó, sentido convencional, ou seja, é uma convenção. Você tem que entender o seguinte, o que está partindo, o que está saindo, o que está percorrendo esses circuitos aí, são elétrons. Então, na realidade mesmo, o que está acontecendo é o seguinte, o sentido é o contrário, eles saem daqui, eu estou aqui na parte de baixo, tá? Ó, aqui na parte cinza. Os elétrons saem daqui, ó, elétron é a carga negativa, é o menos. Então, na real, ele está saindo daqui, subindo e voltando aqui para o positivo.
Lembra? Cargas opostas se atraem, cargas diferentes se atraem. Então é o elétron saindo daqui e fazendo esse sentido e voltando para cá para o positivo. Tá? Isso é o que acontece na realidade, é o sentido real da coisa, é o sentido real. Mas professor, por que tu está mostrando ao contrário? Porque o que na física se usa o chamado, então, sentido convencional. Os físicos, quando começaram a estudar os cálculos sobre eletricidade, perceberam que seria mais fácil, né, melhor de realizar os cálculos se fizesse o sentido contrário, se imaginássemos que o sentido fosse o contrário, saindo do positivo para o negativo. Tá? Então por isso que se chama sentido convencional, porque foi feita uma convenção para facilitar, né, para tornar possível os cálculos que são feitos aqui. Tá bom? Então, mais uma vez, o sentido real é elétrons, porque são cargas elétricas que saem, e o eletronegativo. Então é sair elétrons, né, aqui do polo negativo e ir para o polo positivo, sentido real. Como que se estuda na física? Como que se estuda na física é o sentido convencional, da onde está saindo do positivo e indo para o negativo. Mas isso é uma convenção. Está certo? Beleza, vamos seguir aqui. Então, dentro da corrente elétrica, da eletrodinâmica, nós temos alguns cálculos para fazer, tá? Mas você não se assuste não. Você tenha coragem. Você tenha coragem. Então aqui, ó, eu estou colocando, né? Vou marcar, tentar marcar aqui para você. Aqui, ó, uma fórmula Q igual a N vezes E. Esse Q, ele é a quantidade, né, de carga elétrica. A quantidade de carga elétrica, ou seja, a quantidade de carga que está passando aqui, né? Que está passando nessa parte do fio aqui. Esse é o Q, tá certo? O que eu vou fazer para calcular a quantidade de carga elétrica? Eu faço o número de elétrons, né, que são esses pontinhos que estão aqui. No caso aqui são 3 elétrons. Esse detalhe que eu fiz aqui é só para mostrar que esses 3 elétrons que estão aqui, estão passando aqui pelo fio. Ó. Eles estão passando aqui. Então, para calcular a quantidade de carga elétrica, eu faço N vezes E. N é o número, é a quantidade de elétrons. Então aqui são 3 elétrons. Então eu colocaria aqui a Q igual, no lugar do N eu ia colocar 3. Vezes quanto que vale um elétron. Um elétron vale 1,6 vezes 10 na menos 19 C. Esse C é homenagem ao Coulomb. É um físico aí, existe a lei de Coulomb, tá bom? Mas você não se assuste com isso aqui não, você não fique aí de cabelo em pé, cara. Você não vai perder os cabelos por causa disso, tá bom? Eu só estou usando essa fórmula para você entender o que é esse Q, que ele vai aparecer numa outra fórmula depois, que é o que você vai usar realmente. Esse Q é a quantidade de elétrons que está passando por um determinado ponto do fio condutor. Como que se calcula esse Q, essa quantidade de carga? Essa quantidade de carga se faz multiplicando o número de elétrons, quantos elétrons tem, vezes o valor de um elétron. Tá bom? Desse slide você vai memorizar duas coisas então. Que existe o sentido real, que são elétrons, cargas negativas, e estas cargas negativas, né, que eu estou mostrando aqui embaixo, elas vão ser atraídas lá pelas cargas positivas. Então o sentido real é do negativo para o positivo. Como que se estuda na física, se usa aqui em vermelho, sentido convencional, que é do positivo para o negativo. Vamos para o próximo slide. Aqui. Olha aí que bonito. I igual a Q
dividido, né? I igual a Q dividido por ΔT. Nossa, professor, aí complicou, professor. Ah, complicou, professor. Ô, professor, matemática já é difícil, daí matemática com letra, professor, essa tal de álgebra aí me quebra, professor, no meio. Você fique calmo, você se acalma, e você tem a coragem, você fique calmo. Isso é uma fórmula para a gente calcular a chamada intensidade da corrente, a intensidade da corrente. Intensidade da corrente, ou simplesmente calcule a corrente elétrica, calcule a intensidade da corrente elétrica, é a mesma coisa. Se lá no probleminha lá, no exercício falar, calcule a corrente elétrica, você vai calcular este I, a intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica é uma conta muito simples, é uma conta de dividir, carinha. E tu pode fazer na calculadora ainda hoje, né? A intensidade da corrente elétrica, agora volta sua atenção para cá, né? O I, a intensidade da corrente elétrica vai ser igual a quantidade de carga, né? A quantidade de carga que está passando, que eu mostrei lá no outro, né? Que era medida em coulombs, tá? Você não vai precisar calcular esse Q aqui. Tá? Isso aqui é lá no ensino médio. Aqui no 8º ano você já vai receber esse valor aqui, já. Tantos coulombs. Você já vai receber esse valor. Eu só mostrei no slide anterior só para você saber o que é esse Q. Esse Q é a quantidade de carga. A quantidade de carga, que é medida em coulomb. E você vai dividir esse valor da quantidade de cargas pelo tempo. Pelo tempo. Tá? Ah, está passando 50 coulombs durante 10 segundos. Você vai dividir 50 por 10, cara. Só isso. E aí você já determinou a intensidade da corrente elétrica, ou qual é a corrente elétrica naquele momento ali. É a quantidade de carga dividida pelo tempo. Você vai receber a informação da quantidade de carga e você vai receber a informação do tempo. A quantidade de carga, como vai falar lá no problema, é 50 coulombs. Coulombs, o C. O C é a quantidade de carga, então é o Q? Durante 20 segundos. Segundos é tempo. Divide um pelo outro. E aí você vai colocar a resposta. I igual a tantos, a 10, a 20, A, que é a unidade, que aí chama aí de ampere. Os amperes. Tem um termo aí que o pessoal da elétrica aí vai detestar ouvir falar, mas num bom português, no português bem dizido, você vai falar qual é a amperagem. A amperagem não existe, tá, gente? Nem voltagem, né, como eu já comentei outra vez aí, tá? Mas qual é, então, os amperes? Quantos amperes? Isso é a intensidade da corrente elétrica. Ou seja, é a quantidade de carga que está passando por determinado tempo, né? Quanto maior a amperagem, maior é a carga, maior é a quantidade de elétrons que está passando ali, né? Em menos tempo ainda. Quanto mais alto for a amperagem, é porque está passando mais elétrons em menos tempo ainda. Isso é a intensidade da corrente. O importante é tu pegar a essência do negócio aqui, a essência do bagulho. Você vai ter que fazer os cálculos, mas você tem que pegar a essência também aqui, entendeu? Tá entendendo? Então, intensidade da corrente, você vai fazer a quantidade de carga que está passando por determinado tempo. E na física sempre tem uma unidade. Na matemática você acha os números. 20, 30, menos 10. Né? Na física ela vai ter uma unidade, porque ela tá, mas 10 o quê? Eu achei 10 o quê? Né? Se você vai calcular lá na física que tem lá a cinemática, que é a distância, velocidade e tempo, mas se você achou a distância, eu achei a distância, 10 o quê? Tá, mas 10 o quê? 10 quilômetros, 10 metros ou 10 centímetros? Tá entendendo? Tu tá pegando a essência, cara. Tu tá pegando a essência, tá? Tá? Então tá beleza. Então na física tem as unidades. E a unidade para a intensidade, para esse I, é o A, de ampere, né? Andrea Marie Ampère, se não me engano, era o nome do cidadão aí que fez isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo bem simples,
de um probleminha de amperagem. Então, exemplo. Por um fio condutor metálico, olha aqui para mim agora. Fio condutor metálico, passam elétrons que geram uma carga de 32 coulombs. Ah, professor, o coulomb é o que, né, professor? É a carga, é a quantidade de carga, né? O que? É o coulomb. Exatamente, você está certo. Durante 4 segundos. Ah, segundos é tempo, né, professor? É isso aí. Qual a intensidade da corrente? A intensidade da corrente. Eu quero saber os amperes, eu quero saber o I, né, professor? Exato. Então vamos fazer aqui para você, ó. Vamos resolver aqui. Então, para fazer probleminhas de física é bom você ir anotando. Então você vai ter lá o que vale 32 coulombs. Beleza? O tempo, eu não vou colocar o triângulozinho, o delta. Pode colocar só o T. Aquilo ali é só para, né, mostrar. Tem um motivo, claro, né, mas não precisa, tá? O tempo são 4 segundos. E o que você quer saber? Você quer saber a intensidade da corrente. Então você vai ter lá I é igual ao que... Galera, eu vou botar o dividido assim, tá? Para botar embaixo ali vai complicar a minha vida aqui. Que, você sabe, né, que a barra é dividida, né? A barrinha aqui é dividida. Então, ó, I é igual a Q dividido por T. É a fórmula. Calcula a intensidade da corrente. Quantidade de carga dividida pelo tempo. I é igual. Quanto que vale a intensidade lá da carga? Quanto vale a carga, perdão, a quantidade de carga? 32. 32 coulombs. Dividido por quanto que é o tempo? 4 segundos. Aí você, gênio da matemática, fez a conta lá. Igual 32 dividido por 4. E você botou 17, né? Botou lá 8. E aí você não pode colocar só 8. Não esquece de colocar aqui, ó, o A, né? Esse A aqui, né? Até vou botar aqui, ó, em vermelhinho aqui, o A de ampere. Você não pode esquecer de colocar a fórmula. Tá legal? Então vai ser essas contas basiquinhas que você vai fazer aí, cara. Tá? É isso aí então. Agora eu já volto aqui com vocês. Isso aí, galerinha. Então, sobre corrente elétrica, para a gente fazer aqui um apanhado geral, um resumão, você vai entender os seguintes conceitos. Nós vamos ter um condutor onde as cargas negativas, os elétrons, estão desordenados. No momento que este condutor, né, ele recebe um gerador, né, vamos fazer um esqueminha aqui, que a gente fez lá, um gerador aqui, certo? Esse gerador vai fazer com que essas cargas elétricas se tornem ordenadas. Aí essas cargas elétricas ordenadas aqui pelo gerador, né, pela bateria, certo? Essas cargas elétricas se tornam ordenadas e vai começar então a ter a corrente elétrica. O que mais que nós vimos? O sentido real e o sentido convencional que é usado na física. Você tem que lembrar sempre, o que está passando pelo condutor, são elétrons. Então, no sentido real, eu até peguei uma pilhazinha bem da cor lá do exemplo, vou aproximar aqui, você vai ver, ó, tem um maisinho lá em cima, né? Você está conseguindo ver? Um maisinho lá em cima e tem um sinalzinho de menos aqui. Então, no sentido real são elétrons que vão sair dessa ponta, certo? Vão fazer o circuito e vão ser atraídos aqui pela parte positiva. Então, no real sai elétrons, cargas daqui, e vão para a parte positiva. Na física se usa o sentido convencional. Foi feita uma convenção para facilitar ali, né, os cálculos, né, do estudo. Então se faz o sentido convencional, que é do positivo para o negativo. Tá bom?
mostrei então aí o primeiro cálculo que a gente vai trabalhar sobre a intensidade da corrente. Intensidade, então vai falar lá, calcule a intensidade da corrente, calcule a intensidade da corrente elétrica, ou simplesmente calcule a corrente elétrica, tudo a mesma coisa. Você fez a fórmula, a intensidade da corrente é igual ao Q dividido pelo T, onde o Q são as cargas, é a quantidade de carga, que é medida em coulombs, com aquela letra C, e o T é o tempo em segundos. Beleza, gurizadinha? Então acho que não é muito difícil não, acho que você vai tirar essa, vai ficar essa de boa aí. Você não vai perder seus cabelos por causa disso, mas se perder os cabelos fica um sucesso não, você vai ficar bonitão também aí, cara, tá certo? Você não acha também que estava me vendo de cabeça para baixo, que meu cabelo tá aqui, meu queixo tá aqui, não, é assim mesmo, tá? Valeu? E eu mesmo estou fazendo bullying comigo. Fiquem bem. Imagine você mudar o que se pensa, fazer a diferença. Pense em ignorar um pouco o perigo, correr atrás do prejuízo. Você e eu vamos rodar pela cidade, encontrar a verdade, e todas as noites traçando em seu mapa um novo caminho, deixar de estar tão sozinho. Tudo realmente pode estar ao seu alcance, você não